Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje falar sobre o processo de independência do Brasil. Nas aulas passadas nós vimos, nós falamos sobre a vinda da família real para o Brasil em 1806, o período joanino, que foi o período de 12 anos em que Dom João VI ficou lá no Rio de Janeiro e trouxe muitas mudanças. E essas mudanças vão acarretar aí no processo de independência, porque as relações entre Portugal e Brasil não vão ficar legal. Então vai haver uma quebra, uma ruptura. E é disso que a gente vai falar agora, tá ok? Então vamos lá. Como foi o processo de independência do Brasil? Motivos da independência do Brasil. Como eu acabei de dizer, transferência da corte portuguesa, em função do decreto lá do Napoleão Bonaparte, em 1806, e Portugal não tinha outra solução, veio para o Brasil. Quando ele veio para o Brasil, em 1808, já chegando em Salvador, porque eles chegaram primeiro em Salvador e vão ficar lá um mês, a primeira coisa que o Dom João VI faz é assinar a abertura dos portos brasileiros para as nações amigas. Pessoal, na verdade a nação amiga e muito amiga era a Inglaterra. Então, o que isso significou? Significou que, a partir dessa data, os portos brasileiros não só receberiam navios portugueses, receberiam também os navios ingleses. Então, essas nações amigas, na verdade, era a Inglaterra. Depois, ele já vai assinar com os ingleses um tratado de comércio e navegação, amizade, garantindo a redução de impostos das mercadorias que vinham aqui para o Brasil para serem vendidas aqui. Então, as mercadorias inglesas pagariam 15% de impostos e a dos portugueses 16%. E de qualquer outra nação que quisesse, 24%. Ou seja, um tratado para a Inglaterra. Depois, a gente vai perceber também que o Dom João VI fica bastante seguro aqui no Brasil. E essa condição faz com que ele também comece a ter um caráter expansionista. Ele começa a iniciar uma política expansionista, ou seja, estender a colônia ao Brasil. No caso aqui, ele mandou invadir a Cisplatina, hoje o atual Uruguai, e também a Guiana Francesa. Posteriormente a isso, em 1815, ele vai assinar talvez uma das coisas mais importantes que vai, inclusive, ser uma das principais consequências aí para a independência, foi o fato de 1815 ele fazer com que o Brasil fosse elevado à condição de reino. E Portugal passou a chamar-se Reino de Portugal, Brasil e Algarve. O que isso significa, gente? Significa que Portugal, o Reino de Portugal, a nação portuguesa, inseria o Brasil também dentro aí do seu território. Falando aí para ficar mais fácil para vocês entenderem, em 1815 o Brasil passou a ter a condição, deixou de ser uma colônia para estar inserida ao Reino Português. Na prática, o Brasil deixava de ser uma colônia para tornar-se um ente igual, ou seja, um parente, ali muito próximo a Portugal. Isso aqui, pessoal, a Revolução Liberal do Porto, na verdade, foi o que vai desencadear o processo de independência. Isso aqui, na verdade, vai ser o motivo para a separação. Agora sim, esse motivo aqui vai ser o total conflito de interesses e levar realmente o Brasil ao processo de independência. Então, quando lá em Portugal aconteceu, em 1821, essa Revolução do Porto, o que foi essa Revolução do Porto? Foram grandes empresários portugueses, gente muito rica, que eram liberais, e eles vão formar a chamada Cortes Portuguesas. Essas cortes portuguesas vão iniciar um processo de elaboração de uma Constituição e dentro dessas modificações eles exigiam imediatamente o retorno de Dom João VI. Então, essa Revolução do Porto deu início ao processo de independência do Brasil, uma vez que demonstrou que os interesses existentes entre metrópole, Portugal, e o Brasil eram irreconciliáveis. E para a gente acrescentar aqui um pouquinho, é importante a gente deixar claro que os portugueses
tratavam aqui o Brasil com um certo desdém. Então eles falam assim, que é povo de lá. Então, nessa condição aí de Dom João VI ter que voltar imediatamente para Portugal e vai deixar o filho dele, né, o Dom Pedro, príncipe regente aqui, que até para assegurar para que não houvesse nenhuma invasão ou que eles perdessem aqui essa colônia tão importante, essas cortes portuguesas deixaram claro que quando Dom João VI voltasse, ele teria que respeitar a Constituição e a outra exigência, essa aí foi a principal, é que o Brasil retornasse à condição de colônia. Aí agora, gente, o bicho vai pegar. A independência do Brasil. A pressão para que Dom João VI voltasse a Portugal e a pressão das cortes portuguesas para recolonizar o Brasil, ou seja, fazer a restauração do monopólio comercial, aí vocês vão me perguntar, o que isso significa? Significa que os portugueses, lá, né, de Portugal, não estavam gostando desses, que eles achavam que eram privilégios aqui do Brasil por terem condição de comercializar, principalmente com a Inglaterra ou qualquer outro país, mas na verdade foi principalmente com a Inglaterra. Então, essa liberdade comercial fez com que eles fizessem essa exigência que Dom João VI recolonizasse o Brasil, ou seja, fazer novamente com que o Brasil voltasse a ser colônia, e se o Brasil voltando a ser colônia, seria a questão daquele pacto colonial. O que era um pacto colonial? Era um pacto em que só o interesse de Portugal estaria valendo, o interesse da colônia nenhum. Então era essa a intenção deles. Só que isso foi negativo. A partir daí, a relação entre Brasil e Portugal azedou, pessoal. Ou seja, acabou, não tem mais jeito. E a atuação das cortes portuguesas em sua relação com os representantes brasileiros. Os portugueses demonstraram a intenção de impor a autoridade de Lisboa sobre todas as regiões do Império Português. Os colonizadores tratavam os representantes brasileiros e o próprio Brasil com desdém. Então, pessoal, você vê que a coisa já não tinha mais jeito, não tinha mais jeito. Com isso, a agitação revolucionária no Brasil começou a aumentar e foi impulsionada pela elite do Sudeste, ou seja, a região mais rica do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo, que fazem parte da região Sudeste, até portugueses que já estavam aqui e também principalmente brasileiros, cheios da grana, começaram a fazer um movimento mesmo. Então a relação entre Brasil e Portugal agravou-se, principalmente quando os portugueses tomaram as seguintes medidas: envios de mais tropas portuguesas para o Brasil, ou seja, já sabia que o bicho ia pegar, transferências de instituições do Rio de Janeiro para Lisboa, eu falei isso para vocês na aula passada, praticamente o que havia sido feito aqui, o Dom João VI quis levar de volta, e o que mais pegou, gente, foi o fato de, quando ele criou o Banco do Brasil, ele tirou todo o dinheiro, todas as joias da coroa e levou de volta para Portugal. Aí foi demais. E a exigência do retorno do príncipe regente, que era Dom Pedro I. Aqui ao lado, gente, nós temos um quadro pintado do que seria o Dom Pedro I, tá? Esse tipo de barba aqui era o que era usado. E aqui depois eu vou falar sobre o dia do fico. E queria fazer aqui uma parte, porque coincidentemente está sendo reprisada, né, nesse tempo de pandemia, uma novela na Rede Globo chamada Mundo Novo, que fala justamente do reinado aqui de Dom Pedro I. Pessoal, é evidente que a novela foi baseada na história, mas é uma ficção, então muita coisa não aconteceu. Mas é legal porque se vocês estiverem acompanhando, vocês vão ver que bate um pouquinho aqui com o que a gente está falando, tá bom? Então vamos falar aqui o que foi o dia do fico. Então, gente, a pressão para que Dom Pedro voltasse para o Brasil foi tão grande, que foi organizado para Dom Pedro voltasse para Portugal, né, lógico. Foi organizado um abaixo-assinado contra o retorno de Dom Pedro a Portugal. O príncipe regente recebeu esse documento com 8.000 assinaturas, em janeiro de 1822. Esse evento acabou levando ao dia do fico, que aconteceu em 9 de janeiro de 1822. E foi uma ocasião em que Dom Pedro anunciou publicamente que iria desobedecer à ordem portuguesa e permaneceria no Brasil.
Então, gente, isso aqui foi um momento muito importante. Nós temos aqui também um quadro pintado, né, dele aqui numa sacada, dizendo para todo mundo que ele iria ficar no Brasil. Inclusive é atribuído historicamente que nesse dia ele falou a seguinte frase: se é para o bem da nação, se é para o bem do Brasil e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Na verdade, alguns historiadores têm dúvida, existem algumas dúvidas mesmo se isso ele falou. Mas se ele não falou, gente, não interessa. O importante é que ele ficou, tá certo? Então vamos lá. Em maio de 1822 ficou decidido que as ordens enviadas por Portugal só teriam validade no Brasil por meio da aprovação pessoal de Dom Pedro. O que isso significa? Que todas as ordens que chegassem de Portugal, ele só iria obedecer se partisse dele. Então, não tinha essa questão de Portugal tá mandando aqui. Isso ficou conhecido como cumpra-se. Em junho, foi convocada uma Assembleia Constituinte com a intenção de elaborar uma Constituição para o Brasil. Então, vamos ver o que vai acontecer. A independência. A condução do processo de independência foi realizada principalmente por José Bonifácio, que era um português liberal. Inclusive, ele foi acusado de traidor pelos portugueses, uma vez que ele conseguiu imprimir muitas de suas ideias nas decisões tomadas e na forma como Dom Pedro administrava o Brasil. No final de agosto, uma carta com novas ordens de Portugal chegava ao Brasil. E agora já era uma carta bem grosseira, né, numa questão assim, mais ríspida. As cortes criticavam os privilégios brasileiros e exigiam novamente o retorno do Dom Pedro e chamavam José Bonifácio de traidor. Então aqui eu queria até falar para vocês, esses privilégios que esses portugueses criticavam é porque, na verdade, eles não queriam que pudesse ocorrer aqui movimentos revolucionários que já estavam ocorrendo na América. Nós já falamos, né? Várias colônias espanholas, né? Na América Central, principalmente, e também aqui na América do Sul, já estavam fazendo movimentos revolucionários para se tornar independente. E a própria independência dos Estados Unidos, né, em 1776, também preocupava aí os portugueses. Eles não queriam perder aqui, né? Então, no final, essa nova carta fez a esposa de Dom Pedro, Dona Leopoldina, que inclusive ela está aí na novela, né? Ela convocou uma sessão extraordinária, porque Dom Pedro não estava no Rio de Janeiro, ele estava em São Paulo, e ficou decidido que iria haver independência do Brasil, tá? Aí ela tomou essa atitude. Aí o Dom Pedro I, gente, ele não estava no Rio de Janeiro, ele estava em Santos. Aí agora eu vou falar uma fofoca, porque na novela, né, que tá passando aí na Globo, mostra Dom Pedro era um homem muito namorador, né, se achava o gato e muito. E ele teve muitas mulheres, né? Infelizmente, a questão de ser infiel à esposa era característica da época. E a sua namorada mais amante, né, pessoal? Mais importante, que chamava Domitília de Castro, a famosa Marquesa de Santos, ele estava lá na casa dela. Então ele estava voltando quando, a margens do rio Ipiranga, que na verdade não era um rio, viu, gente? Era um riachozinho, ele leu. E segundo o que ficou registrado na história oficial do Brasil, foi realizado o Grito de Independência do Brasil, momento conhecido como Grito do Ipiranga. Gente, nós temos que falar aqui o que é fato. O que é fato é que não era esse rio todo, né? Eu não vou falar, depois eu prometo que eu farei uma aula sobre as curiosidades, mas quando ele leu a carta da esposa dele, ele já deixou claro que não havia mais condição do Brasil continuar sendo ligado a Portugal e declarou que a partir daquela data o Brasil estava independente de Portugal. Os historiadores, porém, afirmam que não existem muitas evidências que comprovem se o grito aconteceu ou não. Bom, gente, se ele gritou ou se não gritou, né, que são curiosidades, o importante é que no dia 7 de setembro de 1822, oficialmente, o Brasil se declarava
independente politicamente de Portugal. Consequências da independência do Brasil. Com a independência do Brasil, o Brasil tornou-se soberano, vai ser organizada uma monarquia. Deixar bem claro, o Brasil foi o único país na América do Sul que se tornou independente com o regime político absolutista, ou seja, monárquico. Todos os outros foi para a questão republicana. Na América do Sul, o Brasil foi a única monarquia, pois as outras nações organizaram-se como repúblicas, né, o que eu acabei de falar. Dom Pedro I foi coroado imperador e nomeado Dom Pedro I em 1º de dezembro de 1822. Com isso, foi inaugurado o primeiro reinado, de 1822 a 1831, que será assunto até da nossa próxima aula. Conclusão. O que a gente vai concluir do processo de independência do Brasil? A independência do Brasil foi um processo da elite brasileira. Por que da elite? Gente, pergunta se o povo sabia o que estava acontecendo. Infelizmente, o povo, mais uma vez, né, não teve nenhuma participação. Essa questão da independência foi interesses políticos e comerciais e o povo, como sempre, foi deixado para trás. Não provocou rupturas sociais. O que é essa ruptura social? Que não houve mudanças significativas para o povo brasileiro. A escravidão continuou, né? Então, assim, complicado. O povo mais pobre sequer acompanhou ou entendeu o significado da independência. Então, só reafirmando o que a gente já falou, mudou alguma coisa para o povão? Nada. A estrutura agrária continuou a mesma. O que significa isso? Os grandes latifúndios, né, com a plantações aí de café e tendo como mão de obra os escravos. A escravidão se manteve e a distribuição de renda continuou desigual. Então isso aqui é importante, gente. A história do Brasil deixa claro, a gente está vendo aqui agora, que nós já nascemos uma nação endividada, que eu falarei disso na próxima aula, e com uma grande desigualdade social, que infelizmente, em pleno 2020, vocês sabem que isso não mudou. A elite agrária, ou seja, os grandes fazendeiros, deram suporte a Dom Pedro I. E foi a camada que mais se beneficiou. Então foi um jogo de interesse. Os grandes fazendeiros patrocinaram a independência do Brasil porque foi o interesse político da monarquia e interesse econômico dessa elite agrária que são os grandes fazendeiros. Certo? Aqui embaixo nós já temos o Dom Pedro, né, coroado. Aqui que seria ele como rei, né? É evidente que isso aqui é uma ilustração. E aqui ao lado é a figura do José Bonifácio, que teve uma importância enorme para a nossa independência do Brasil. Certo? Então, gente, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido e aprendido bastante. E na próxima aula nós vamos falar sobre primeiro reinado. Um grande abraço e até a próxima. Dá uma curtida aí.